Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, mais um podcast, Maion Podcast para você. Eu agradeço você estar aqui com a gente. O bate-papo vai ser muito bom. Eu sou um cara muito ruim, mas a pessoa que está aqui é muito boa, totalmente excelente, vai te ajudar. São assuntos periclitantes para o nosso tempo, como diria o saudoso filósofo contemporâneo Chico Anísio. Então nós vamos falar sobre muita coisa interessante e eu gostaria de apresentar essa pessoa muito digna de respeito e de toda coisa linda que tem para falar sobre isso. Ele, doutor, ele é advogado, eu anotei aqui uns negocinhos, porque eu não entendo nada disso aqui, ele vai explicar como é importante a gente saber sobre algumas coisas. Direito médico, biodireito, bioética, compliance, clínicas, LGPD na saúde, educador, professor, tudo com OR. Samuel Augusto, muito obrigado por você estar aqui, muito bom isso aí. Caramba, cara, pense... Eu fui bom na hora de escolher as palavras aí, né? Pois é, então. Eu enganei bem pra caramba, não enganei? Cara, é um nome bonito, né? Eu não entendo nada disso aí, não. Você sabe que esses tempos atrás, fazendo um paralelo, que não tem nada a ver com o assunto, mas tem. Não tem, mas tem. Não tem, mas tem. E aí eu estava num evento que estava falando sobre afrobusiness, sobre black money, sobre a inserção do negro no mercado de trabalho e tal. E aí nesse ambiente me perguntaram assim, falaram assim, nossa, nem é currículo de preto. Sério, Samuel? Mano do céu! Por aí a gente já vê o impacto desse trem todo e de cada palavra, o como que comunica, né? Isso aí é um pouco, a gente falar mais pra frente, tá, do racismo estrutural. Tá bom, né? Cara, que coisa, que soco no estômago. Pois é, cara, e assim começa... É a pessoa com a idade velha, muito velha? Não, foi uma ironia, mas eu achei uma nova ironia. Eu já tinha ouvido outras, essa foi inédita, assim. Né? Errado. Afinal de contas, existem... E eu aproveitei para poder refletir sobre esse negócio. E aí, será que tem currículo de negro e currículo de branco, cara? Caramba. E aí, se a gente for filosofar, a gente chega à conclusão que talvez foi um soco no estômago, porque talvez faça sentido. Eu vou começar por aí. Nosso roteiro vai... Porque eu sei que você... Quando eu falo você milita nessa causa, não é aquela militância chata. Uhum. Eu quero começar com essa pergunta aqui. Uhum. Dos direitos do negro, do preto, seja qual for a nomenclatura que é correta. Porque... É óbvio, racismo não deixa de existir. Hoje se evidencia mais por causa de rede social. E agora ficou muito forte a questão lá do Black Lives Matter. E a gente vê a necessidade. Eu sou filho, eu não sou negro, mas meu pai era. Uhum. E por ele ser, eu sofria. Mãe de namorada minha, você vai casar com preto? Uhum. Não sei o que. Eu tive que interromper um relacionamento longo por causa disso. Caramba. Meu pai parece muito com o Gnaldo Timóteo, muito parecido. Minha mãe é apaixonada no Gnaldo Timóteo, que é o meu pai. Eu imagino você passando por isso. Me fala uma coisa, porque tem uma militância que enche o saco, Samuel. Uhum. Que... não pode, sabe, enquanto isso, para começar, você escolhe, enquanto isso atrapalha vocês que estão militando de uma forma correta. Uma coisa que eu também acho que virou muito clichê, mas o tal do lugar de fala, porque vocês sabem melhor que isso. Isso atrapalha, porque as pessoas começam a ficar, porque qualquer coisa fala, porque desconstruir o que foi construído há séculos, que a gente fala do racismo estrutural, leva tempo. Então, às vezes, tá aivado na gente de falar alguma coisa, né? Poxa, tem uma canção, um hino antigo, que uma vez eu vi que tá o nome, agora esqueci, uma nova nomenclatura para isso, mas tem a negridão dos dias. O cara cantando, comentário, que negridão? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Você identifica o que eu estou falando? Fala sobre isso, isso atrapalha vocês nessa causa.
Cara, assim, atrapalha, mas atrapalha igualmente atrapalha todos os outros assuntos que são polêmicos, assim, né? Eu costumo dizer que tudo que é polêmico é porque existem bons argumentos de um lado e de outro. Porque se existisse bons argumentos só de um lado, não seria polêmico, né? Eu acho que a diversidade de opiniões, diversidade de perspectivas, isso é muito bacana, na verdade, né? Eu acho que a grande questão é quando a militância ela passa a enxergar pura e tão somente a sua situação, sem olhar com uma amplitude de visão a questão. No que diz respeito a essa questão racial, para ser mais objetivo, eu tenho um valor que me guia para me militar, para que eu milite, assim. E é um valor que até hoje tem me feito entrar e sair de qualquer ambiente, de qualquer espaço, ser ouvido, e aquilo que eu humilde e modestamente falo é considerado. E o valor que me norteia é exatamente o máximo de respeito a você e a sua opinião. Se eu não encontrar em mim o máximo de respeito em você e na sua opinião, que é o contrário da minha, então eu não posso... Até porque, para que aqueles que não entendem a militância entenderem, não é fácil, a reflexão é importante, o debate, porque hoje a palavra debate ela não é literal, é né? Briga, revanchismo, né? E vivemos um tempo... É igual crítica, né? A palavra crítica é construção. Sim. A polarização política, direita e esquerda, porque essa esquerda, essa direita, as pessoas nem sabem o que elas estão falando e acusam, e essa polarização, como é que eu vou... É um trabalho de desconstrução, mas não é desconstrução como se fosse demolir, que eu acho. Uhum. É como se fosse... então eu vou te passar, eu não tenho como... Eu tenho um exemplo de Jesus, que ele desconstruiu, ele foi inconveniente e desconstruiu de uma maneira pacífica. O exemplo para mim na causa de vocês, quando eu falo de vocês, porque eu não posso falar nossa, sim, tá? É o Mandela. Uhum. Porque ele ficou 30 anos preso. O pessoal, agora nós vamos... Não sei se você leu ou assistiu o filme. Que agora nós vamos com os pés no peito. Calma. Ele conseguiu... o Desmond Tutu, na África do Sul. Eles mudaram tanta coisa, mudaram... Eu tive aqui conversando com o pastor Copes, que nós falamos sobre isso, que a época que o Mandela estava, e as pessoas se sentiram feridas pelo apartheid, eles criaram centenas de barracas do perdão na África, para as pessoas que se sentiram lesadas, irem conversar e abrir e tentar ajudar. Foi um caminho a ser trilhado. Ele podia muito bem, agora vocês vão ver seus brancos. Eu fiz toda essa para você falar, para chegar a esse ponto, como é que você, o que você faz, e pode falar para os outros, esperar os outros fazerem, poxa, eu vou lutar por minha causa, mas a estratégia de guerra é outra. É exatamente naquela linha que eu vinha falando, né? Você tem uma opinião diferente da minha e provavelmente tem um porquê, né? E eu devo respeitar o seu porquê. Antes de eu querer apresentar o meu porquê, eu preciso entender o seu porquê e respeitar. E aí, quando eu passo a propor a minha perspectiva, mas antes respeitando o teu, normalmente você já tirou os tapões dos ouvidos porque viu que é ambiente seguro. E aí eu passo a colocar respeitosamente, assim como eu ouvi, o respeito também está na hora de eu apresentar o que eu tenho para falar. E aí a pessoa sem os tapões no ouvido passa a ter uma disponibilidade, uma disposição em entender o que eu estou falando. Porque a grande questão, Richard, eu penso que se você está com os ouvidos abertos ou não. Entendeu? Nesse tempo de polarização isso está difícil, né? Está muito difícil. Por isso que eu apostei nessa estratégia e tem dado certo, assim. Quando você é aviltado no seu direito, seja qual for, como é que você consegue reagir a isso? Como é que você faz? Infelizmente, a regra do jogo muitas vezes tem que ser jogada, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? De todos os títulos que eu posso um dia ter, os títulos que eu sonho,
os títulos que... Não é título, mas os pronomes que eu possa ter, eu gosto de ser professor, né? Se não for para ser professor, eu gosto de ser homem íntegro, pelo menos, e tal. E como homem íntegro, como professor, eu procuro pedagogicamente demonstrar para a pessoa que não é para ela fazer aquilo não, porque ela não está falando com qualquer pessoa. Normalmente é o suficiente, porque já existiram pessoas É a carteirada do bem que a gente fala? Tem que fazer, tem hora que você tem que dar carteirada. E às vezes a carteirada precisa ser dupla, porque infelizmente ela não é suficiente. Em outras palavras, é exatamente isso. É horrível eu estar falando isso, mas sabe aquele negócio de sabe com o que você está falando? Infelizmente tem um nível de idiotice que às vezes... Essa é a parte da guerra que você tem que usar arma. Às vezes você vai precisar da carteirada. E agora, a arma empírica é o conhecimento. O conhecimento leva a gente a resolver questões muitas vezes sem precisar muito esforço. Porque o conhecimento... eu acho que talvez com uma frase, às vezes com o próprio silêncio, eu estou demonstrando para você que eu sei o que eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você está falando. E aí a pessoa já fica num ambiente constrangedor e às vezes já dá uma marcha ré. Então, assim, já existiram situações de eu ser abordado e o policial falar de qualquer jeito e eu propor para ele que ele fale diferente. Já aconteceu isso com você? Já. Em plena... Fala uma experiência, não precisa citar nada. Sampaio Vidal? Plena Sampaio Vidal. Você que está ouvindo a gente, Sampaio Vidal, é centro da cidade de Marília, interior de São Paulo. Avenida principal da cidade. E eu fui pedir uma informação, né? Eu fui pedir uma informação e o policial totalmente despreparado e não representa a corporação da Polícia Militar, que eu respeito demais. Ele me tratou como se eu fosse um delinquente. Eu fui pedir uma informação. Não foi, eu pensei que ele parou o carro. Não, eu fui pedir uma informação e ele foi extremamente despreparado ali. E aí, no final da instrução dele, ele ainda falou, olha, e se o carro continuar aí, vai tomar multa mesmo, e não sei o quê. Totalmente desproporcional. E aí eu falei, deixa eu ver o seu nome na sua patente. Deixa eu ver o seu nome na sua patente. Já foi ofensa. É uma frase que bandido não fala. Ah, quem não tem conhecimento, quem é simples não fala. Entendi. Na hora que eu falei isso, ele já viu que ele não estava de fato falando com qualquer pessoa. E na hora que eu falei assim, eu exijo saber o seu nome, saber os dados da viatura, porque eu vou dar uma parte sua, vou fazer uma representação contra o senhor na corregedoria. Ele estava sozinho, o companheiro dele estava longe, provavelmente em algum comércio ali e tal, aí o companheiro dele veio, aí ficou aquele climão, aí gente passando no meio da rua já querendo, e aí, Samu, o que está acontecendo e tal, né? E enfim, no final das contas, ele me pediu perdão, pediu várias vezes que eu não fizesse a representação, e aí vem aquela questão, e se fosse qualquer outra pessoa? Então, aí que eu ia perguntar, perfeito, você é uma minoria de negros no Brasil que consegue estudo, consegue ter conhecimento, formação, você fala sobre todos os assuntos, você tem... E quem não tem vez e não tem voz? Porque você consegue, através de todas essas titulações que são necessárias... Eu te conheço, pessoal, eu conheço o Samuel, ele não é assim, mas eles precisam usar a arma que eles têm. Qual é o seu papel para esses que não têm a sua vez e a sua voz? Eu achei pertinente demais essa pergunta, e aí fazendo até um link com a primeira pergunta que você fez a respeito da militância chata e tal. Na minha visão, eu penso que a militância ela se divide em duas partes principais. É aquela militância que olha para o opressor, vamos colocar assim? Vamos colocar assim. A militância que olha para o opressor e vai imprimir esforços para que essa opressão não exista. E eu achei, diante dessa leitura, por bem criar uma situação para olhar para o oprimido.
Então a minha militância, ela nunca vai ser falar com o racista, vai ser falando com aquele que tem o estereótipo do negro, muitas vezes retinto, a cor desse microfone aqui, e sensacional, retinto. O que é isso? Eu não sei. Porque no colorir, tem algumas expressões que fala, porque você sabe que existem negros de vários tons de pele. Sim, sim. Né? E aquele negro que tem as características do narizão, cor muito escura, esse daí a gente chama de negro... no nariz... já condena aí. Já. É o negro retinto, né? Aquele negro que é o negrão mesmo, a negrona e tal, né? E muitas vezes ele não tem olhar de ninguém. Desculpa, é que me ocorreu. Você falando negrão, negrona, alguns negros ficam chateados por você falar assim? É uma discussão que eu sempre procuro levar para o debate. Mais uma vez, a minha atuação, eu procuro pelo menos sempre olhar para o negro, para o grupo de negros, para a organização civil de negros. Né? Eu não tenho interesse muito em ficar discutindo com aquela pessoa que acha que eu sou um otário, que eu tô de mimimi. Se ele acha que eu sou de mimimi, beleza. Tá. Tem outras pessoas que atuam para que ele entenda que eu não sou. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em saber do meu irmãozinho pretinho, sobretudo as crianças. Né? Eu estou preocupado em saber desse negro que não tem voz, não tem vez, e de alguma maneira, mostrando alguns exemplos de pessoas que... Eu não sou exemplo, mas tem quantas pessoas que são exemplos aí, né? Em vários segmentos, e mostrar para essas pessoas que é possível, né? Porque o que acontece? Eu penso que tudo na vida é referência, né? E muitas vezes essas pessoas que não têm vez e não têm voz, eles vão se espelhar em quem? Né? E aí o negro, normalmente, quando ele acaba atingindo um lugar que poderia servir de exemplo, ele acaba se desconectando. Então eu estou tentando de alguma maneira montar um ecossistema de evidenciar essas pessoas que são referência de alguma maneira no seu segmento, conectar as pessoas que de alguma maneira precisa ter alguém que seja referência e mostrar que entre nós mesmos nós temos aí os nossos Você valores. Mais que defende a causa, o motivo da causa. Então, né? Falar sobre aqueles que são vitimizados por tudo isso. Uhum. Você os ouve e tenta fazer esse trânsito. Esse trânsito. Eu entendi. Então, dentro do que a gente estava falando Eu penso que isso é muito mais do que direito racial ou falar dos crimes raciais, né? E tal. Nós estamos falando de direitos civis, né, que falava-se tanto na década de 70, de 60, nos Estados Unidos, no Luther King e tal. Nós estamos falando de muito mais nós estamos falando de direitos civis, né, cara? Então, eu acho que isso também é bioética e, enfim. Tá. Aí ele falou aqui, já que ele entrou, tem bastante coisa aqui que é bonita aqui, que ele faz esse negócio aqui. Vamos começar aqui, já que você falou o que é bioética, que eu não sei, tá? E eu gosto muito eu gosto de estudar os assuntos antes, só para poder facilitar para quem está com a gente. Mas eu quero que aprender, e eu estou aprendendo, já aprendi bastante aqui hoje. Bioética. Colocar ali mais ou menos no mesmo patamar para facilitar, né, para o ouvinte do teu programa, bioética e biodireito aí. Nós vamos estar falando da perspectiva jurídica e da biodireito e da perspectiva ética da vida, nos seus vários aspectos, desde quando ela nasce até quando ela morre, enfim, quando ela se desenvolve e tal, né? Seja na perspectiva antropológica, sociológica, filosófica, enfim. Né? Ok, e a perspectiva jurídica disso tudo? Qual que é o olhar do direito com relação a essas questões? Porque o direito, ele tinha uma visão apartada dessa questão toda, né? E tem algumas questões, sobretudo nessa geração, que dizem respeito à vida, que elas são importantes para o mundo jurídico. E aí nasce, recente, extremamente nova essas disciplinas dentro do direito, a bioética e o biodireito, que vai tratar da perspectiva jurídica dessas questões de terminalidade da vida, eutanásia, mistanásia. O que é mistanásia? Um pouquinho complexo, mas enfim, até onde vai a sua vontade...
Quer um exemplo? Direito, a vida é um direito fundamental, beleza? Se esse copo é meu, como direito de propriedade que eu tenho, beleza, eu tenho, é meu, eu tenho direito de propriedade, se eu quiser jogar ele no chão, eu jogo, certo? Se eu quiser desfazer, se eu quiser dar, eu vou dar, vou dispor desse meu direito. Eu posso tirar minha vida, então, se a vida é minha? Aí é que tá. Aí entra a questão da ética, a filosofia ética. Exatamente. E aí, esse é um assunto que não tem fim, né? Não tem fim, nem, aliás, é muito complicado. Cada país, cada tempo, né, cada cultura. Por isso que passa na geografia, usa-se uma expressão para se falar depois da globalização, que nós vivemos numa aldeia global, né? Então, muitas vezes o que ocorre... Muitas vezes não. O que acontece ali... Na Indochina eu já estou sabendo aqui. De repente, o que aconteceu lá na China tá os 4 cantos, se é que fosse quadrado, né, do mundo debruçado em torno de algo que aconteceu lá na China e tal. Enfim, é uma aldeia global de fato, né? Então, como fazer, como encarar essas questões que dizem respeito à vida, mas considerando as culturas, os diferentes direitos que existem. Isso é uma discussão que passa a ser relevante para o mundo jurídico. Só uma pergunta dentro disso aí, só para aguçar a curiosidade. Como é que está a questão da eutanásia no Brasil? Em alguma circunstância isso pode ser feito? Ou de jeito nenhum? Porque a gente vê muito em filme, aquele amor não sei do que, No Caminho Antes de Você, um filme que trouxe essa questão, o cara foi para outro país para ter... Como é que está isso no Brasil? Se pode, em alguma circunstância, ser feito isso? Está caminhando. É polêmico, porque nós, apesar de sermos um país laico, arraigado de valores... Laico só de nome. Só de nome. Então, muitas vezes Estado e governo se misturam, e a gente sabe que as leis elas são geridas por pessoas, enfim... E aí pessoas têm diferentes interesses, aí no Congresso acaba que as coisas não avançam direito. Mas... Se alguém está com uma ação, a pessoa está lá vegetando na cama, isso é possível? Ainda o direito à vida, ele, apesar de ser um direito, ele é um direito indisponível. Eu não posso me dispor. Né? Em hipótese alguma, então no Brasil isso pode ser feito? Em hipótese alguma. Não é que eu estou esperando, querendo que ninguém faça, não. Eu só estou querendo saber. Entender, né? Mas é uma discussão que já ganha uma certa, não maturidade, mas uma certa recorrência nos meios acadêmicos, entre os juristas e tal, justamente para a gente poder considerar o desejo da pessoa. Né? De repente, vale a pena. Existem casos, inúmeros casos clássicos assim, para nós do direito, né? Estudantes militantes da bioética, do biodireito aí, daquele caso que a pessoa ela passa uma vida inteira falando, olha, eu quando estiver em tal condição, em tal situação, eu não quero, por exemplo, que fica me estendendo a vida, não. Deixa eu morrer naturalmente, por favor. É um desejo que a pessoa às vezes nutre a vida inteira, para no final da vida a pessoa estar sem condição de decidir, ele já sabendo disso, ele falou uma vida inteira antes, e aí os familiares, aí é que tá, sem respeitar esse desejo, imprime todos os esforços para a pessoa ficar viva, e às vezes a pessoa está num sofrimento danado ali e tal, e aí a bioética ela vem falar, e aí? O que é o melhor a ser feito? Mas é uma discussão, tudo é muito novo ainda, não existe uma resposta acabada. Discussão antropológica, teológica, filosófica, tudo ófica. Sim. Enfim, eu vi uns termos aqui, inclusive, uma coisa interessante para o pessoal de casa saber, o que está com a gente aí, aquele gente séria, aquela Grey's Anatomy, certo. Que, poxa, de repente fazer alguma coisa lá, o médico pode ser processado, a gente vê lá, parece que é só uma coisa da ficção. Fala um pouco sobre direito médico, acho que isso é uma coisa bacana para o pessoal saber. Isso é muito bacana, eu gosto demais de falar sobre esse assunto e vou procurar, assim, tenho procurado ser o menos academicista aqui possível para poder ser compreendido, né? Mas o direito médico é uma disciplina que ela vem
ali também colada com a bioética, com o biodireito, mas com um olhar um pouquinho diferente. Ele vai olhar para a relação médico-paciente. Né? A tônica do direito médico é a relação médico-paciente. Justamente para assegurar os direitos e deveres do paciente, direitos e deveres dos médicos. Né? Nos Estados Unidos, direito médico é algo bastante comum, existe uma judicialização, que é muita gente entrando na justiça para discutir essa questão que envolve direito médico. E aqui no Brasil... Está engatinhando, você diria, não? Está engatinhando. Antes a discussão ela era mais ali em torno do direito civil, de danos morais ou de lesão corporal, né? Mas hoje não. Percebeu-se que essa relação de médico-paciente existem demandas muito específicas. Então, algumas, através das entidades, Conselho Federal de Medicina e Conselho Federal de todas as outras áreas da saúde, passa a então ter um olhar de proteção jurídica preventiva, porque estava havendo um aumento de demanda judicial muito grande. E, por outro lado, situações que também acabam resultando em morte, lesão corporal ou em algum dano, né, para o paciente. E aí, como que se discute isso? Aí vai discutir cada caso e tudo mais. Um ponto que eu acho que é importante a gente destacar aí é que existe uma diferença entre direito médico, que pressupõe a perspectiva jurídica de várias profissões na área da saúde, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, médico, né, ou dentista, e o direito do médico, que aí é direito do médico, que é diferente, né? Então, dois detalhezinhos aí. Mas eu acho que é um assunto importante, não só para o profissional da saúde, para se resguardar e preventivamente... E para o próprio hospital, para o próprio estabelecimento, plano de saúde, hospital, clínica, consultório, né? E também para o paciente. E aí, fazendo um link dessa parada de compliance, justamente... O compliance, compliance é uma palavra em inglês, né, vem do verbo to comply, que é estar em conformidade. Né? E nada mais é do que você estar, de fato, em conformidade preventivamente, para que não venha a sofrer nenhum tipo de dano. Né? E aí, para esses estabelecimentos estarem em conformidade, estarem em compliance, precisa atentar para uma série de questões formais, de documentos, que ele vai, termos de responsabilidade, termos de consentimento que o médico vai dar para o paciente assinar. Porque isso a gente vê muito na série, eu gosto muito do House e tal. Leva lá para assinar que tem que fazer o procedimento. Tudo tem que assinar hoje no Brasil já é assim? Olha, tem aumentado a prática do compliance. Eu sou um profissional que trabalho com isso. E poderia até fechar o ciclo aqui. Imagine um neguitinho chegando numa classe extremamente tradicional, né, para poder dar as cartas do jogo ali, como que funciona. Existe uma certa rejeição. Até aí tem, né? Nossa, que coisa, maravilhoso, rapaz. Quando o cara chega e fala, ó, o Dr. Samuel tá aí e tal, e o médico chega lá e tipo, eu tô lá sentado e ele fica procurando o Dr. Samuel porque ele não associa. Sério mesmo? Mas Samuel, isso Você já lida bem com isso emocionalmente? Te entristece? Como é que você lida? Não, pra mim é super tranquilo, sempre foi tranquilo. Sempre foi tranquilo, embora eu tô consciente, eu tô sabendo o que está acontecendo, entendeu? Mas eu acho que a educação, o respeito e a empatia, entender que isso é estrutural, isso é o racismo estrutural, é estrutural, não é a pessoa. Ela comprou uma ideia, né? Desde quando a avó dela foi estudar e aí falaram que a princesa Isabel ela era super boazinha e compraram as histórias, né? Então a pessoa não tem culpa, ela só precisa estar à disposição para ouvir um outro lado. Que é sair da bolha. Eu sempre falo. Tive naquele... minha avó disse, os avô pode estar errado, teu pai pode estar errado. Não está errado, você não tem que ouvir outra vertente. É isso. Mas o compliance é isso, na verdade, o estabelecimento ele se cercar de todo o aparato, né, para que ele não venha a sofrer nenhum tipo de dano. Levando em consideração que nós estamos vivendo uma sociedade extremamente tecnológica e aí os prejuízos eles podem se dar de forma
inesperada, tipo, pô, o que tem a ver? Eu fui numa faculdade de medicina e agora eu preciso, além de aprender a fazer cirurgia, eu preciso também aprender a gerir o meu negócio como empreendedor, preciso ter saúde financeira, eu preciso estar em conformidade com as minhas obrigações tributárias, com as minhas obrigações legais, né, de toda a ordem trabalhista e tal, inclusive agora do direito tecnológico, que é essa parada de Lei Geral de Proteção de Dados, etc. Eu estou com isso aqui na mão aqui para te fazer a transição, porque hoje, se tiver a tecnologia, ela englobou tudo, dificilmente. Até quem começa, eu estava conversando com uma pessoa hoje, quem começa vendendo, sei lá, suco, fazendo em casa, ela começa a crescer, vai chegar uma hora que se ela quiser dar um passo ali, vai ter que se adequar a essas questões. E essa Lei Geral de Proteção de Dados, com essa sociedade tecnológica, fala um pouco pra gente o que é isso, o que isso afeta diretamente a vida das pessoas, porque às vezes a pessoa sabe que ela já está envolvida, mas não sabe. E principalmente quando o assunto ele é abordado de maneira muito jurídica, né? Aí que o negócio fica ainda mais distante do público em geral, assim, que são o grande objeto da lei. O grande objeto da lei são os brasileiros. São as pessoas vivas. Aliás, até as mortas, né? Já que as mortas têm dados, né? Então, assim, o que ocorre é que é impossível viver hoje sem estar de alguma maneira conectado com a tecnologia. Tá? Por exemplo, quando você vai no site lá, todo site agora que você vai abrir, você tem que clicar concordando com aquilo. Qual o perigo de eu clicar e não ler? Se eu tenho proteção da proteção? Eu estou falando assim, para quem a gente que é meio burro, que nem eu, fazer a pergunta. Você tem que clicar no site, nós temos o site, clica lá, concordo. Que implica esse clicar? Para quem é clicado e para quem clica? Assim, se a gente é protegido da proteção, é maravilhoso. Protegido da proteção é maravilhoso. Na verdade, sim, o problema não está no clicar ou deixar de clicar. O problema está numa outra questão. Exemplo, talvez você não se lembre qual foi o último aplicativo que você baixou do seu celular. O ouvinte, o telespectador não tem lembrança. Pode ser hoje, pode ser que foi há 5 minutos ou há mais tempo. Certo é que, ao baixar esse aplicativo, provavelmente em algum momento você teve que ir lá, clicar ali, concordo com os termos, desse nananana. Beleza? Você leu? Não. Eu li ontem. Uau! Deixa eu falar uma coisa. Ontem eu postei um vídeo lá no TikTok e muita gente começou a assistir, curtir. Aí eu fui, deixa eu linkar meu Instagram. Aí eu fui ver lá, para eu linkar o Instagram, você está permitindo que a gente use todos os seus dados, que comecei a ler aquilo lá, e aí o Instagram vai ser notificado quando Aí eu pensei, será que eu fiz isso para tudo? Se alguém usar meus dados para me incriminar, consegue nisso aí? Eu estou perguntando como leigo. Pois é, mas aí é que tá. Se a gente levar em consideração que esses termos de uso, esses termos de privacidade, eles não é um Ctrl+C, Ctrl+V, pelo menos não deve ser. Ele deve estar em consonância com o modelo do negócio, da empresa, do estabelecimento, né? Então, eu não vou usar um termo de responsabilidade, um termo de uso numa clínica que tem um site, o mesmo de uma loja de esfirra. Entendeu? Então, assim, não é a mesma coisa. Um aplicativo de brinquedo não é a mesma coisa. Em tese, você deve, e o ouvinte ele deve ler tudo para poder saber o que eles estão pedindo para mim. Por que eles estão pedindo para eu concordar? Não é estranho? Normalmente é igual aquelas letrinhas de rodapé no final do comercial lá. Cara,
Quem lê aquilo? Será que ninguém está percebendo que lá está talvez pegar o seu dinheiro, você não... desconstruindo tudo que foi falado até agora? Entendeu? Nesse caso do termo de privacidade, proteção da proteção, o que protege de fato é saber o que está sendo dito ali, né? Quais são as regras naquele site, naquela plataforma. Tem que ler. O ideal é ler. Mas, tá, take. Okay. Eu vi, você pode me falar se isso é verdade ou não, eu li, uns 3 meses atrás, eu queria muito lembrar em qual... Um cliente foi ler negócio de termo de... Isso aí? Privacidade. E lá no fim, no parágrafo, a pessoa, se fizesse tal coisa, ganhava 10 mil reais. E a empresa disse que 3 pessoas ganharam. Eu não sei se isso procede. Porque não leu, tá vendo? Eu não lembro. Acho que foi aquela empresa a Sony, que faz o PlayStation. Parece que foi isso aí que eu vi. Tanto pro bem, porque aí eu não leio. Aí depois acontece alguma coisa por eu ter clicado aquele lá, aceito, contra mim, a empresa se protegeu, mas eu não li, aí eu não me protejo. Exato. Então tem que ler. Tudo que eu falar tem que ler, tudo. A legislação brasileira, ela fala assim, que ninguém se excusa da lei. Ninguém fala que está fora da lei. Por isso que toda lei, ela é promulgada, tudo bonitinho, e ela tem um tempo que para nós, do direito, a gente chama de vacatio legis. Ela tem um tempo de vacância, de 1 ano, 2 anos. Esse tempo de vacância é para que, teoricamente, todo brasileiro tenha conhecimento da lei, para ninguém depois alegar e falar, mas eu não sabia dessa lei. Entendeu? Por isso que toda lei ela vai ter um tempo de vacância. E aí... eu nem sei porque que eu estava falando do vacácio. Depois alegar a ignorância, né? Nesse caso, como que você vai falar, se defender? Eu não li e você leu. Nós 2 clicamos. Nós 2 tivemos prejuízo. E aí, como que a gente vai provar que a gente não leu? Né? Hoje existem inteligências artificiais que conseguem investigar isso. Por exemplo, eu abri o aplicativo, cronômetro. O cara só, na hora que abriu, depois de 1 segundo ele clicou no li, concorda, tem como. Ou não, o cara ficou nessa tela um tempão, rolou de cima para baixo, tudo mais. Entendi. Só que aí é tecnologia. Quem tem poder dessa tecnologia? Você, o usuário, ou a própria empresa? Então é uma relação de hipossuficiência. Eles detêm todo esse material e tudo mais. Por isso que o direito do consumidor, a própria LGPD, ela vem para poder nivelar, tentar nivelar, mas não pelo sendo menos. Difundido hoje, né, Samuel? Tá difícil, hein? Não tá. Pra mim, eu sou jornalista, eu leio bastante. E eu fiquei sabendo recentemente agora, por causa da empresa, que a gente tinha que adequar. Eu falei, poxa, uma conversa. Aí eu fiquei, caramba, eu fiquei atentando para isso. Porque não é só o empreendedor que está começando a proteger os dados, não para a empresa. E como que, eu não sei se não é interessante para a empresa divulgar isso, porque a gente não vê um programa, alguém falando sobre isso. É antigo, é novo? Como é que está esse? Está nessa período de vacância aí, já passou? Como é que é? Pois é, é até compreensível que o grande público não tenha conhecimento. É extremamente recente, a lei é de 2018, teve 2 anos de vacatio legis, então 2020. E em agosto de 2020 nós estávamos no meio de uma pandemia. No meio da pandemia. E durante esses 2 anos, os empresários e tal, eles acharam que a lei era gripe, né? Não vai pegar, né? O pessoal acha que lei é gripe. Acho que essa daqui não vai pegar, não. Essa daqui não, você não vai pegar. E lei está para ser cumprida, não para ser pega, né? Ou não. Certo é que, como todo bom brasileiro, deixa as coisas para a última hora. E é um processo que a empresa, a igreja, o estabelecimento que tenha dados de outras pessoas é um investimento, de certa forma, né? E muitas vezes é um investimento grande que se faz. E as empresas elas entraram aí se manifestando, pedindo que não fosse, que fosse prorrogada o vacatio legis.
né, para depois da pandemia, porque estava todo mundo em pandemia, enfim. O que ficou definido é que a lei ela ia passar a valer a partir de agosto mesmo, e a multa a partir de agosto, agora, quase que nós pegamos na data, agora, essa semana. É mesmo? Ou seja, quem não se adequou pode ficar esperto, porque a multa ela é 2% do faturamento da empresa, podendo chegar até 50 milhões. Uau! Por infração. Que infração? Isso que eu ia perguntar, qual a infração? Infração, tem várias infrações, mas, por exemplo, é direito do titular, que sou eu, que é vocês, que são vocês, nós somos os titulares. Até então, isso é uma mudança de... Você está falando do consumidor ou da empresa? Estou falando a pessoa física. A pessoa física, A pessoa física, ela é titular dos seus próprios dados, né? Mudança de entendimento, porque até então, imagine que eu tenho uma empresa qualquer, sei lá, eu tenho uma empresa eu tenho uma clínica médica, por exemplo. E aí você, durante um tempo, foi meu paciente, ou a sua família e tudo mais. E aí eu tenho lá todo o meu prontuário e tudo mais. Até então o entendimento é que o prontuário é de quem? Do médico, da clínica. É meu. É seu. Se usarem... Aí é que tá. A lei ela vem empoderar exatamente o titular. Então, a partir de agora, uma mudança totalmente de cultura, tanto do titular, para que ele saiba que é um direito dele. Os dados são deles, são meus enquanto pessoas. Está na salvaguarda da empresa. Portanto, se eu chegar em qualquer empresa e quiser levantar todos os meus dados que estão ali, desde quando estão ali, para que estão, quais são os dados, quem está cuidando, aí a empresa tem um prazo de 15 dias para poder informar tudo isso, porque senão ela já é uma infração. Dentre várias outras, vazamento, e hoje em dia existe interesse, quanto mais dados a gente tiver, um banco de dados pessoais melhor, e aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Certo é que hoje não se faz negócios mais sem dados pessoais, não se faz, e a pena para isso é justamente, ou pelo menos o que está em xeque nessa lógica onde tudo são dados, é a privacidade. Porque porque eu tenho um monte de dados que você me fornece, não, que você fornece gratuitamente, né? E gratuitamente induzido a erro, porque você vai lá ali, concorda e já está compartilhando, você nem está sabendo que você está compartilhando. Geolocalização, a gente não tem mais privacidade de onde a gente vai. Aí o cara foi namorar com uma amante na constância de um casamento e a geolocalização dele tá lá, né, cara? Não é só mais o cartão de crédito que vai apontar, mas a geolocalização do cara, enfim, dentre outras situações, que pode vazar, entendeu? E aí a privacidade, ela pode... A privacidade é o que está justamente em xeque nesse contexto todo, né? Então, não à toa... A privacidade... Desse assunto aí, você vai continuar daí. Uhum. Privacidade, que eu estava lendo, é um conceito meio moderno. Não. O passar aí você pode destruir. Tá. Assim, a privacidade, porque quando tu fala de... Antigamente, 50 anos atrás, as pessoas todas se conheciam, o bairro tudo próximo, as pessoas sentavam... então, tudo que acontecia, todo mundo sabia. E começou, depois as coisas começaram a progredir, as coisas e tal, não sei o quê. Aí, a privacidade, como a gente vê hoje, não é aquela questão que eu vou colocar uma janela para ninguém me ver de cueca aqui no andar. A privacidade é uma coisa muito mais profunda, e muitos da geração nossa, eu estou chegando aos 50, esse pessoal... Tem a concepção de privacidade? Não, quero ficar no canto, que privacidade é ficar aqui na minha casa e ninguém me vê. Não, já mudou o patamar. Eu queria que deixasse isso claro para as pessoas. Ela mudou um pouquinho... Por causa dos dados que eu vou colocar lá, todo mundo vai saber do dado que eu vou colocar. E vou clicando. A pressa também, a pressa. Tá tanta rápido, sim, já quero ver logo. Na verdade, assim, cara, a gente tem que entender que... por meio dos dados,
por meio dos dados pode-se manipular uma nação. Em qual aspecto? Aspecto político, aspecto militar, sim. aspecto ideológico. Haja vista a eleição desde o Barack Obama, que se usou demais de dados, né? E depois o Donald Trump fez um regaço. Então você né? também, você acredita também que o Trump, o Obama usou isso? Assim, cara, hoje não se faz mais negócio sem dados. Né? Aí, quando eu falo isso, não é. Desculpa, não é isso que eu quero dizer isso. Porque o do Trump. O Trump, o laranja, ele roubou. Aquele que todo mundo recebe. Estou falando se foi o mesmo mecanismo que o Obama usou. Não foi. Entendi. Não foi, até porque as coisas vão se evoluindo, né? Na ocasião... Usou porque não tinha ou porque não quis? Então, aí é que tá, né? Não tem como falar de uma coisa que não aconteceu, mas a legislação, ela vem, normalmente ela vai atrás do fato. A legislação, acontece alguma coisa, vem uma legislação para tapar o buraco. Ela nunca é preventiva, né? Então, as coisas foram acontecendo e aí vem vindo as legislações em toda parte do mundo. Esse é um caso que ficou muito até por conta de séries e documentários e tal, que ficou mais popular esse assunto. Mas, ainda assim, a gente percebe que os dados eles são utilizados e quando bem utilizados, a gente manipula o que ultimamente eu tenho dito assim, nessa sociedade que a gente está vivendo, que tem essa manipulação não só manipulação das pessoas através dos dados. A gente coloca em xeque até mesmo o livre-arbítrio. Isso eu vou conversar com a pessoa que vai chegar daqui a pouco, mas eu quero que você fale também. Isso aí que você adivinhou. Tá. A escolha das coisas. Da pessoa tá ali. Porque é o seguinte, eu quero trazer a coisa mais para dentro da gente, é o seguinte, o que isso está afetando, não sei se você tem acesso, ou o que você acha, ou o que você pensa sobre isso, emocionalmente, psicologicamente, essa enxurrada, essa avalanche de métricas, de metas, que eu tenho falado muito nas minhas palestras, nas pregações, não seja escravo de metas e métricas. O que isso tem gerado no emocional, na escolha das pessoas, e direcionando a escolha. Eu assisti aquela minissérie da Netflix, Dilema das Redes, não sei se você assistiu, é isso mesmo? Aquilo lá está falando uma realidade? É um documentário, as empresas que são mencionadas ali naquele documentário, elas se defenderam, entraram na justiça falando para a produção se retratar, porque não é bem assim não e tal. A gente vê pessoas que aparentemente não têm muito interesse em ganhar nada em troca, estão ali só relatando experiências delas, né? São pessoas que trabalhavam na produção e na criação de várias estratégias para captação de dados e para melhor tratamento desses dados, né? Manipulação desses dados. E aí a gente percebe, cara, que tem muita gente boa por detrás da telinha dos aplicativos, trabalhando questões do que é a melhor cor, a psicologia das cores, qual é o melhor sonzinho que fica no final ali no fundo do aplicativo, que vai de alguma maneira tocar em alguma parte neurológica sua que vai fazer você ficar conectado naquele negócio. Né? Quais são, como eles detêm os perfis através da leitura das suas postagens, né? O perfil de postagem ele vai te associar a pessoas que têm o mesmo assunto ali. Quer dizer, pera um pouquinho, eu não recebo muito conteúdo que fala sobre rock, sobre rap, sobre umbandista, sobre candomblé e tal. E por que não? Porque eu não estou vendo o que eu quero, eu estou vendo o que eles querem. Né? Isso influencia na opinião das pessoas, porque ela vive aquela bolha. Porque ela vive Vou aquela dar um bolha. exemplo, você me corrige se eu estiver errado. Eu comecei a limpar meu Facebook daquilo que me incomodava, porque eu vinha só a mesma coisa. Eu comecei a ver mais coisa de humor, mais coisa... Ele mudou o aspecto.
Porque você precisa tentar sair daquilo que te incomoda. A pessoa não vai me seguir mais, eu não quero mais isso. Porque ela fica tão dentro de uma concepção que isso que eu falo que tem muito a ver com o radicalismo dos pensamentos. Não, porque assim, porque tem gente que defende político como fosse de estimação, cachorrinho. Não, porque... essa questão de limpar, você tem alguma dica para limpar da bolha, para você não... Sabe, que afeta a emoção. Me afetou, afeta, tanta coisa na cabeça. Uma dica para como a pessoa sair dessa bolha que ela nem sabe que tá? A dica é o clique. E principalmente o primeiro clique. Eu estou querendo dizer que, normalmente, o que a gente recebe de publicidade é personalizado. Tipo não, você busca uma coisa no Google, daqui a pouco tem 500 da mesma coisa te oferecendo. No Exato. Instagram. Aí eles vão através de uma persona que eles montaram, né, um avatar seu, com seus gostos, idade, tipos de entretenimento e tal, e eles vão começar a vender, porque eles colheram esses dados, através desses dados eles vão fazer dinheiro com esses dados. Eles vão vender para quem tem interesse de chegar até você. É o tal do lead. Esse é uma fortuna. É uma fortuna. E o lead, o objeto do lead é justamente os dados que eu tenho. Beleza? Aí, de vez em quando, no meio, eu consumo muito futebol. De repente, do nada, eles mandam alguma coisa lá sobre balé. Se eu clicar... Vai vir balé. Se eu não clicar, provavelmente... Futebol. Entende? Então, a questão é se prevenir. Por exemplo, eu não abro tudo que me mandam e tudo que me vem como sugestão de rede social ou mesmo de páginas, eu não clico. E, aliás, hoje não precisa nem clicar para eles entenderem que você se interessou. O fato de você ficar com a tela parada ali alguns segundos a mais do que você está acostumado, e eles sabem disso, já mostrou que vai, então ele está lendo. Não clicou, mas está lendo. E aí, pronto, beleza. Eu te perguntei a relação do sentimento, não é bem isso. Eu te falo que eu passei na quinta-feira passada. Juntando um dinheirinho para comprar eu tinha vendido um tempo atrás um PS4 para mim e pro menino. Juntei para comprar à vista. Achei na internet. Tal. Instagram veio. 19 mil seguidores, tal, não sei o que. Aí eu falei, escuta, que eu me interessei, manda valor, então não sei o que, mandou. E não foi um valor pequeno, tá? Pra mim, é grande. Passou de R$1.000. Aí, mas qual a garantia? Me mandou o CNPJ. Entrei no CNPJ, mesmo nome, tal. Eu fui no site certinho. Eu não sou um gênio, mas não sou burro. Mas eu me senti eu caí no golpe. Aí fui atrás, o CNPJ era de outra empresa, de outro... Além de ter um prejuízo, o sentimento que te traz de derrota, de burrice, de jogar... Era melhor dar para um necessitado do que perder desse jeito. Como você que também é uma pessoa espiritual, uma pessoa que já passou por tanta coisa, que um dia quero falar sobre o que Deus fez na sua vida. Cara, como é que você sair da parte técnica, você como ser humano, trabalha com isso? O que você fala, cara, para a pessoa? Cara, eu acho que existe uma estratégia de Satanás para tudo isso, na verdade. Assim. Em termos geracionais, pelo menos a minha concepção, e eu estou super aberto que alguém me faça enxergar de outra maneira, mas eu acho que o grande objetivo do diabo é ferir a nossa identidade. Assim, a nossa identidade é algo que talvez seja algo que ele está mais interessado em fazer a gente... Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu sei? Será que eu não sei? Será que eu quero? Será que eu não quero? Esse tipo de questionamento que reflete a nossa identidade ou vulnerabilidade da nossa identidade, eu acho que é o grande objetivo dele. Porque se a gente não sabe quem a gente não sabe pra onde vai, de mais nada. O que vai fazer, sim. Exato. E aí, então... espiritualmente falando, eu penso que a gente tem que ficar muito atento com essas estratégias, que elas são muito atrativas, né? Elas são oferecidas para a gente como algo que vai suprir uma necessidade nossa. E de fato, na sociedade que a gente está vivendo, são ferramentas e a engenhosidade para praticar o crime, Samuel. Cara, como eu fiquei pensando como depois que eu caí,
Aqui, ó. Então, aí o que acontece? Assim, a partir do momento que a gente perdeu a nossa identidade, qualquer coisa é prejuízo muito pouco. Então, pior do que um golpe é a gente deparar pessoas que olham o Instagram do outro e se acha incompetente porque não tem o que ele tem, e aí você acaba falando... Você já tiraria da estética, né? Que é uma coisa escravizadora. Sabe, o conceito do que é lindo, o conceito do que é bom, o conceito do que é sucesso, hoje é dito pra gente de maneira, ao meu ver, mentirosa, e a gente está totalmente vulnerável a acreditar nisso de maneira muito espontânea, assim. E o que é verdade de fato, você teria que ir na contramão disso tudo. E como ir na contramão disso tudo vivendo nesse mundo? Então é muito complicado, assim, cara. Esses tempos atrás eu tive uma situação e para mim foi conveniente que eu ficasse um pouco afastado das redes sociais. Eu vi você falando. E aí eu falei, olha, teve um tempo que eu via muito a manifestação de Deus na minha vida. E naquele tempo não tinha rede social. Pois é. Tudo que vem até nós hoje, eu falo isso na igreja, olha, quando chegou o rádio, que o rádio, televisão, nossa, que igreja que o Satanás envia a televisão. Tudo vem. A questão é, até as redes sociais, não tem como você fugir disso hoje. Uhum. Você pode ter menos, tá ali para saber lidar, buscar em desequilíbrio em todas as coisas, o que você vai olhar ali naquela tela, o que vai deprimir você. Depois, você sabe que eu já vivi muitas crises de depressão, eu aprendi a saber o que eu vejo para não me... Eu não vejo... Eu sou jornalista, eu não gosto de ficar vendo notícia. Tá. Porque hoje está muito tendencioso, só não informa, só quer... Então eu coloco uma coisa de humor, essas coisas assim que me ajudam. E essa questão que você falou, olha, Deus, na época não tinha rede social, e agora tem. Eu sei que é uma benção pra gente, ajuda muito a gente, mas é uma faca de 2 gumes, às vezes de 3. 2 contam a favor, né? Você disse da questão da espiritualidade, da fé, e disso que você está fazendo hoje, que eu acho um papel bacana, que as pessoas não entendem. Como que você associa a sua fé com o que você faz? Se tem algum limite, quando chega algumas linhas limítrofes, que se é que eu passo isso, se existe algum confronto em algumas circunstâncias do que você faz com aquilo que você crê, como é que você administra isso? Eu não vejo, pelo contrário, eu vejo muita... É muito estranho falar isso, mas no desenvolvimento das minhas atividades, é muito estranho porque eu poderia, em uma aula, trocar o público e falar a mesma coisa numa igreja. Aliás, em muitas aulas eu recorro ao texto bíblico, a textos bíblicos, a textos religiosos de outras religiões, filosofias, etc. Porque eu não vejo, elas não são, elas não são conflitantes, elas são convergentes, assim, né? Então eu acho um barato porque, ao contrário, é verdadeiro também. Eu através dos meus estudos, eu consigo facilmente falar com ali aquele ecossistema religioso meu, e eles vão entender tanto quanto. Então eu vejo que são assuntos que se convergem, e aí eu sou cristão e eu acho que Jesus, muitas vezes ele foi inconveniente para alguma situação, só que ele nunca foi antiético. E nunca foi antiético. Você já foi inconveniente? Se eu já fui inconveniente? Certamente. Nesse seu meio, isso que eu estou falando, às vezes tem as propostas do meio, eu falo que o meio, às vezes ele é corrompido, e ali a linha tênue, às vezes você, olha, Samuel, de você ter que... Porque eu me pego várias vezes falando, será que isso... As novidades, você quer às vezes se atualizar e não percebe que está te engodando de alguma forma. Já sentiu isso diante de você? Eu não sei se inconveniente, cara, mas eu tenho muitas dúvidas o tempo todo, assim, recorrente, né? Eu tenho dúvidas
eu tenho feito uma análise há algum tempo de coisas que se parecem muito. Denorex? Mas não são. Você lembra disso, do Denorex? Como que era? A propaganda parece, mas não é. Putz, grilo. Denorex, então. Parece, mas não é. Cara, agora a gente está vivendo muito isso. Quer ver um exemplo? Eu vou, em nome do respeito da sua privacidade, eu vou deixar você... Até que ponto que eu estou respeitando e até onde vai isso e começa a minha negligência? Isso. Sabe coisas que se parecem, mas não é a mesma coisa? Tô dando espaço ou tô sendo negligente? Pode ser uma desculpa. Pode. Eu posso muito bem chegar em você e falar, cara, eu estou preocupado com você, eu vim aqui, até que ponto que eu estou preocupado com você, ou eu estou fazendo um baita de um inconveniente que eu estou invadindo seu espaço. E a gente está vivendo num tempo, cara, que não tem resposta, cara. Entendeu? O homem, ele abre a porta para uma mulher, isso é cavalheirismo ou isso é machismo? Você entrou no ponto, meu amigo, é isso aí. E agora, o que eu faço? Mas se eu falar, você é bonita, eu sou só um corpo para você, você é inteligente porque eu sou feia, você... Tem gente que fala, você é fortinho, eu sou gordo mesmo. Pode falar, eu sou gordo. Porque as pessoas, esse negócio, sabe que mas você quer ir... Aí que eu falo da conveniência de quem entende o evangelho na vida, que às vezes você tem um padrão. Porque eu conversei esses dias aqui na entrevista com o reverendo Copesca, da pós-verdade, das consequências do relativismo. Como se relativizou muito as coisas, a tua verdade é a sua experiência que diz a sua verdade, mesmo que teve uma época, eu não sei se é Platão, antigamente se falava assim, se eu pegar um elefante e um coelho do alto de uma colina, jogar os dois, o elefante cai mais rápido e o coelho cai depois. Depois veio a lei de Newton e falou, não, se eu jogar, os dois caem ao mesmo tempo. Não, mas eu quero que seja esse porque tá aqui, eu não quero ver. Eu acredito nisso porque o filósofo falou, ele não tinha experiência científica, empírica, seja lá qual for. E hoje isso é também. Não, mas... 1980, eu não lembro, 90 e poucos, você conhece depois, eu não vou falar o nome aqui não, conversando com a pessoa da igreja lá, falou, mas na Bíblia está assim, não, mas eu entendo desse jeito, mas não é, não, eu creio assim, mas não tá escrito não, mas essa pós-verdade, que essa influência do relativismo, também, por isso que eu sempre vou falar para as pessoas, a âncora que não faz o barco sair no vento a hora que precisa e a bússola tem que ser o conceito, para mim, que é o evangelho que, na minha opinião, constrói todas as relações do seu emprego, a questão de ética, filosófica, teológica. E nessa hora a pergunta que eu fiz, que nessa hora que eu acredito que tudo que foi, você fala, não tem confronto, não são coisas, mas porque está construindo você algo que te leva para isso, mas Deus construiu em você os elementos facilitadores. Fala, ele não se confronta, porque já foi construído em você para você levar isso. Então, você sabe, cara, que eu me lembro de uma passagem bíblica que fala assim, né? Paulo. Quando a gente era menino, a gente andava como menino, a gente falava como menino, se comportava como menino. Agora que a gente é homem, então vamos falar como homem, né? Vamos se comportar como homem e tal. Quando eu lembro dessa passagem, desse texto bíblico, a interpretação que tenho é que existe um pressuposto de evolução, né? De evolução no sentido de maturidade, né? O que a gente mais tem visto hoje são adolescentes de cabeça branca, né? O que eu estou querendo dizer é que isso fica Esse é um termo bacana. É muito real, cara. Infelizmente é muito real. E o contrário também. Trabalho com crianças e a gente vê muitas crianças, cara, que apesar de ter nascido há apenas 10, 11 anos, muitas vezes tem um senso de maturidade, um senso de coerência que esses adolescentes de cabeça branca não têm, né? Então, assim, quando a gente leva em consideração que essa bolota azul que a gente vive, chamada planeta Terra, é dividida em alguns continentes ali. Hoje, a gente não se fala mais tecnicamente em país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. A gente fala em países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos. E no meio, países em desenvolvimento. A gente percebe, cara, que os países desenvolvidos, normalmente no hemisfério norte, eles têm um nível de maturidade
maior do que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Isso eu estou falando dividindo o mundo em norte e sul. Se a gente for dividir em Ocidente e Oriente, isso é outra verdade. Mais gritante ainda. Mais gritante, porque a gente vê o asiático ou o oriental tendente a ter uma passividade, uma longanimidade, né? Aquela palavrinha da moda hoje, a resiliência. A resiliência. A gente vê que o ocidental é sangue no zóio. E o pior, e o latino? Caliente e tal. E somos nós, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu sou fruto disso tudo, né? Então é natural de algumas coisas acabarem me afetando também. Mas o fato de eu ter essa ciência faz com que eu me policie, né? Então, assim, eu procuro fechar no amor. Então, e é fato, nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue. Mas eu acho que o amor, ele vai tornar o homem do Ocidente igual ao do Oriente, o homem do hemisfério norte igual ao do hemisfério sul, e independente da minha linguagem, do meu idioma, talvez eu consiga tem uma canção, olhar... Love and Language, que eu ouvi na voz de Sandy Perry, não sei se é de Leningrad, Lexington. O que nos torna iguais é a linguagem do amor. Que não é só esse amor romantiquinho, essa coisinha, é aquele que se entrega. Essa é uma discussão para outro momento, mas eu quero agora, para a gente ir pro finalmente, para a gente encerrar. Mas peraí, cadê o café? O burger, porque eu tô vendo aqui. Então, mas não tá ainda, cara, não tá esse patrocínio aí, já vai ter um negocinho. Mas aí quando tiver, eu vou ser chamado outra vez? Mesmo para falar nada? Não, vai, deve ficar aí, você só comer. O podcast, vamos comer hambúrguer. Ah, por favor, né, cara? Não, cara, você aí daqui a pouco nós vamos tomar um café. Então tá bom. Esse último momento que eu faço algumas perguntinhas pontuais para... Através dessas perguntas, talvez as pessoas conheçam um pouco mais a pessoa, Samuel. Até porque até agora a gente falou de tudo e não falou de nada, né? Então, isso aqui. Você acha que aqui eu vou querer lacrar alguma coisa? Aqui ele fala, a pessoa vai gostando e é isso aí. Então tá bom. Eu vou fazer... Você tem que falar o que vai marcar na sua vida, qualquer coisa que eu vou perguntar agora. A pessoa vai falar e você vai falar o porquê, tá? Um livro. É que já marcou ou que vai marcar? Que marcou. Um livro que marcou. Que fala, ó, eu falo assim, lê esse livro, por favor. É recente, é As 21 Lições para o Século XXI, do professor Noah Harari. Fala sobre o primeiro nome. Fala exatamente do título dele, As 21 Lições do Século XXI, levando em consideração as tecnologia, desastre ambiental, essa correria que a gente está, a fé, ele vai considerar essa... Esse é um que marcou sua vida, você pode dizer não, esse marcou. Sim, sim. Tá. Agora fala uma música, um hino, ou qualquer coisa. Olha, quando eu ouço essa música me diz muita coisa, aquela que... Acabou. Cara, eu sou péssimo, cara, pra responder essas perguntas assim. Você canta pra caramba, você sabe disso. Eu não sei, tem música que eu canto desde moleque. Eu não lembro, eu falei essa semana, eu não lembro dos bagulho, cara. Não, mas pode ser o que você ouviu ontem, essa aqui eu canto. Eu acho que... Um momento específico, essa música me lembra isso. Mano, essa eu acho que vai... Então tá, vai pensando que eu vou fazer outra pergunta. Beleza, tá? Eu sou péssimo. Filme. Um filme. Que a pessoa vai assistir, olha, esse filme eu assisti, cara. Pô. Série, tá? Não, é filme, depois vai ser a série. Ixi. Quer nem saber. Você se vira aí. Pô, esse filme aí... Filme... Lagoa Azul? Não, Lagoa Azul você não. Tá de pode ser, lembrou muito a minha adolescência, sei lá o que é também. Richard Medeiros. Um filme, mano. Por exemplo, eu vou falar pra você, Titanic. Pra mim é o Cor Púrpura. O filme Cor Púrpura que fala do racismo, da Whoopi Goldberg, com aquela... Esqueci o nome da outra. Que esse é o filme que fala, olha, esse filme me impactou. Tá, um filme. Mudanças de Hábito 2, que o neguinho regaça.
Pronto. E aquilo é verdade, né? Não é. Ele canta mesmo, ele canta mesmo aquilo. Foi esse. Tem tá bom. Provavelmente outros, mas esse sim. Esse é um filme que quando me ocorre de lembrar, eu falo, uau! Eu falo pros meus filhos sobre ele, assim, tá ligado? Agora a série. A série, uma recente, chama La Esclava Blanca. É uma série colombiana, se eu não me engano. Nunca nem vi. Pô, cara. La Esclava Blanca? Cara, Netflix? Netflix, mano. É mesmo. Vai ter só legendado. Eu tô assistindo uma de direito que saiu agora. Acho que é que todo mundo tá me mandando. Ah, cara, tô gostando demais. Que ele é preso e vai estudando. Ah, todo mundo me então mandando. Tá, pronto, já tá sabendo já. Tô sabendo, não consegui começar ainda. Entendi. A Esclava Blanca, ela vai falar do processo de escravidão da Colômbia. Da Colômbia não, cara, da Venezuela. Norte da América do... Eu acho da hora. Norte da América do Sul é maravilhoso. Mas fala ali... pô... La Esclava Blanca. Maravilhoso. O enredo é basicamente, não vou contar o filme, mas o enredo é basicamente o seguinte: é uma menina que ela foi adotada pela ama dela, porque aconteceu um BO lá, ela adotou e cresceu no meio de escravos. E ela era diferente. Ela achava que ela tinha problema porque ela era branca. Agora, eu quero assistir, fica interessante. Uau! Porém, vai guardar ali muita semelhança com o processo de escravidão que houve em todos os países da América do Sul, né? Sim. Não teve muita diferença. Por isso que eu me identifiquei tanto, apesar de não ser no Brasil. Tem uma frase. Uma frase: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Me norteia porque eu sou um profissional do direito e nem sempre o que é direito é justo, e isso me incomoda muito. Fantástico, fantástica frase, fantástica. E para encerrar, sendo filosófico, né, o falecido Abu Janra, ele fazia uma pergunta no final, para filósofos, para todo mundo: fulano, o que é a vida? A pessoa respondia, ele falava: fulano, o que é a vida? Até sair uma coisa verdadeira dele. Eu vou insistir, não é essa a pergunta, mas eu vou insistir até a hora que eu ouvir a resposta que eu quero. Quando você olha no espelho, o que você vê? Eita, então não é a vida, eu já estava preparando a resposta da vida. Eu estou só dando uma ideia. Cara, eu olho no espelho e eu vejo uma pessoa que às vezes leva a vida tão a sério porque quer acertar e às vezes, querendo acertar, erra demais porque esquece de ver a graça nas coisas, assim. E é osso. Muito caramba. Bom. Samuel, muito obrigado. Eu peço que você deixe aqui, que a gente vai colocar aqui no vídeo, pro YouTube também, sua rede social, para o pessoal te conhecer. Eu quero conhecer o Samuel, fala aí, e a gente também vai colocar na legenda, pro pessoal que está ouvindo também, eu vou seguir ele. É Samuel Augusto, com 2 T's. Se aparecer mais de uma opção, vai na carinha pretinha. Se tiver outro carinha pretinha. Samuel Augusto com 2 T's. Que papo bom, aprendi, eu gosto, eu amo fazer isso aqui porque eu aprendo bastante, cara. Eu aprendo bastante. Imagina, pra mim foi um sucesso, cara. Aprendo bastante, e essa é a primeira de muitas. Depois vamos falar eu quero falar sobre o incrível milagre que aconteceu na nossa vida. E vai ser fantástico. Deus abençoe. Amém, querido. Pessoal, Samuel Augusto, obrigado por você estar com a gente. Eu espero que esteja gostando. Eu peço por gentileza, você clica lá no sininho. Eu queria um novo termo aqui, Samuel. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Mas é manuscrito? Você pega a caneta assim, põe no... Se inscreve, ativa, você vai ajudar, tá? Beleza? Foi muito bom. Mais um Maior Podcast. Até a próxima.